boa noite. Boa noite. Comerciantes anunciam as maiores vendas de Natal dos últimos 5 anos. Nos Estados Unidos, os preços despencam em liquidações depois da entrega de presentes. O Conselho Nacional de Justiça institui um grupo de trabalho para avaliar o impacto do pacote anticrime no judiciário. A criação do juiz das garantias provoca preocupação de magistrados e procuradores. Um argentino é flagrado tentando escapar de multas em estradas brasileiras. Cresce o número de vítimas de acidentes numa via expressa estratégica de São Paulo. O alinhamento da Lua com o Sol provoca a imagem de um anel de fogo no céu. Uma vacina contra 5 doenças some de postos de saúde. E escavações revelam uma estrutura esquecida na área central de Salvador. A partir de agora, no Jornal Nacional. Os lojistas de shopping acabam de contabilizar o melhor Natal desde 2014. As vendas do setor cresceram mais de 9%. Shopping cheio e todo mundo com sacola na mão. Essa imagem deixa qualquer vendedor rindo à toa. Mas hoje não é dia de comprar. Não, hoje é dia de trocar. A camisa que ela comprou tamanho errado. Eu tinha que comprar tamanho B de barrigudo e ela comprou errado. Pode perguntar por aí, a resposta vai ser a mesma. O meu marido ficou pequeno, acho que eu errei o número do marido. Hoje foi dia de troca para os consumidores e de comemoração para os donos de lojas. Segundo a Associação dos Lojistas de Shoppings, as vendas foram 9,5% maiores do que as do Natal passado. É o terceiro aumento consecutivo e o melhor dos últimos 5 anos. A conta é feita com informações de mais de 30 mil pontos de venda pelo Brasil. A gerente dessa loja de calçados em São Paulo disse que os clientes estavam mais generosos esse ano. As pessoas vieram em busca de sapatos, presentes com valores mais agregados. Não simples lembrancinhas como foi o ano passado, que era mais porta-cartão, carteira, foi mais realmente presentes grandes. Presentes mais caros dependem de dinheiro, no bolso ou no banco. E o balanço do Natal sugere que esse foi o caso. O que puxou o faturamento para cima foram as vendas à vista. A Associação Comercial de São Paulo avaliou as vendas do dia 1º de dezembro até a véspera do Natal. As compras a prazo ficaram estáveis. As que foram pagas à vista aumentaram 13,1%. As explicações são uma certa recuperação da renda real das famílias, com uma queda da inflação, não é muito, mas é importante. Você tem uma melhora do ambiente do mercado de trabalho, queda da taxa de juros na ponta, alongamento dos prazos médios de pagamento e a liberação do FGTS. Tudo isso somado criou uma situação muito positiva para o comércio. Foi preciso até contratar mais gente para aproveitar a boa fase. O número de vagas temporárias nos shoppings cresceu 40% em relação ao ano passado. A Alba foi contratada de última hora. Ela já vai ganhar uma comissão boa e sonha com um ano novo feliz. Uma contratação, efetivação sempre é muito bom. E tem chance. Os comerciantes estão empolgados, querem vender mais até o último dia de 2019. Às vezes a pessoa ganha um presente, não gostou, quer trocar, e aí ela vem trocar, já compra mais também, né? Então o dia de troca não é o dia perdido? Não, de jeito nenhum, nenhum dia perdido. Em alguns países, como os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, o comércio promove liquidações arrasadoras assim que passa o Natal. E os preços caem para valer. Enfrentar fila na frente das lojas no dia 26 de dezembro já virou quase uma tradição em Londres. Apesar da chuva e do frio, estes amigos garantem. É o melhor lugar onde eles poderiam estar, porque os descontos são sempre incríveis. Discounts are always crazy. Em Nova York, a mesma coisa. O movimento de sacolas mostrava que era um bom dia para comprar. Também teve loja com fila para entrar. Este turista brasileiro descobriu logo cedo no hotel. Por ser um dia depois do Natal, os preços são comparáveis ao preço que tem na Black Friday, né? Aí ele veio às compras e trouxe a mulher. Gostei, comprei mais que ele até. Esta estudante encheu o carrinho de roupas e disse que economiza sempre comprando depois do Natal. A Rosa fez a festa, comprou vários perfumes e cremes para enviar para os parentes em El Salvador.
e garante que os preços realmente caíram, que é uma boa oportunidade para o consumidor. Sim, muito boa oportunidade de preço. É uma oportunidade também para queimar de vez o que sobrou do estoque de Natal. Esta é a intenção dos lojistas. Nas vitrines, a tentação, descontos de 50% até 75%. E na internet, os eletrônicos são destaque. Uma TV de 65 polegadas sai pelo equivalente a R$2.000. Uma pesquisa da Federação Nacional de Varejo mostrou que 68% dos consumidores americanos já pretendiam comprar depois do Natal e que 49% deles queriam aproveitar as promoções. Foi o que este casal fez. Ela diz que não se importa de o Papai Noel ter atrasado, porque foi mais barato e os produtos ainda são os mesmos. It's still the same. It's still the same. Se a foto de Natal ainda está valendo, por que não os presentes? A Maria José mostrou o que comprou. Look how many things I'm buying. E ela disse que ia continuar. Presentes de Natal. O dia foi de voltar às compras. Everybody had to come back today. O mercado financeiro teve um dia quase festivo. Os principais índices das bolsas de valores de Nova York e de São Paulo fecharam em alta com novos recordes de pontos. Os investidores viram sinais novos de progresso nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Representantes dos dois países afirmaram que estão organizando uma cerimônia para a assinatura de um acordo. Na Bolsa Brasileira, os resultados do comércio no Natal, a gente viu aí, também influenciaram positivamente. E a cotação do dólar comercial caiu para R$ 4,06. Uma vacina que protege contra 5 doenças está em falta nos postos de saúde de várias cidades brasileiras. Testes do Ministério da Saúde reprovaram um lote importado pelo governo. Os avós de Murilo fizeram uma peregrinação em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para tentar vacinar o neto. Tá voltando mais uma vez para casa sem a vacina. Sem a vacina. Nós vamos num posto ali em cima para ver se tem, mas diz ela aqui que não tem. Mas nós vamos lá para ver, quem sabe, né? Todos os postos de saúde da cidade estão com estoque zerado. A prefeitura afirmou que das 15 mil doses que deveria receber de outubro para cá, chegaram só 3 mil. Com isso, cerca de 12 mil bebês estão sem vacinar. A prefeitura criou uma estratégia. Vai avisar em casa quem ainda não tomou a primeira dose da vacina. A gente tem o contato, a gente tem o registro dessa criança pelo telefone. Quando nos locais que tem agentes de saúde, a gente pede para poder fazer uma visita até a casa da pessoa e avisar que a vacina chegou. A pentavalente é a combinação de 5 vacinas numa só. Simultaneamente, protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra uma bactéria responsável por infecções no nariz, meninge e garganta. Os bebês devem tomar as doses aos 2, 4 e 6 meses de vida. A Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que as grávidas fiquem atentas a uma vacina que ajuda na proteção dos bebês. A partir de 20 semanas, toda grávida deve fazer a vacina tríplice celular do adulto. Essa vacina protege contra a coqueluche e vai proteger o neném até 4 meses de vida. Então, ela dá uma proteção através dos anticorpos maternos até que a criança consiga completar o seu esquema. No Brasil, são distribuídas 800 mil doses da pentavalente por mês. Mas em novembro, segundo o Ministério da Saúde, nenhuma foi enviada aos estados. O Ministério declarou que a vacina adquirida da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, foi reprovada em testes de qualidade e em análise do próprio Ministério. Afirmou que não há disponibilidade da pentavalente no mundo e que o Brasil não produz a vacina e que assim que receber, vai distribuir aos estados. O Leonardo tomou a primeira dose com atraso. A próxima está prevista para janeiro. Até lá, a mãe decidiu evitar a exposição do bebê. Ficar mais dentro de casa, evitar esses ambientes onde a gente não sabe que pode estar, sendo contaminado ou pegar alguma coisa. É uma vida muito especial. A OPAS declarou que a demanda pela vacina aumentou porque diversos países incluíram a pentavalente em seus programas de vacinação. O Ministério da Saúde prevê que a vacina comece a chegar aos postos em janeiro. Preocupações com a saúde, com as despesas, com o trabalho, com a segurança, tiram o sono de qualquer pessoa. Por isso não chega a ser assim surpreendente que 3 em cada 4 brasileiros tenham dificuldade para dormir.
Se você faz parte desse time, vale a pena prestar atenção ao que diz um dos especialistas em sono dos mais famosos do mundo. Você certamente já ouviu que o ideal é dormir 8 horas por noite. E certamente já passou muitas noites dormindo bem menos que isso. A maior angústia das pessoas que vêm falar comigo é não dormir 8 horas e as consequências disso. Elas me procuram desesperadas porque tomaram remédios, mudaram a dieta, trocaram o colchão e nada. Há 20 anos, o inglês Nick Littlehales tenta acabar com noites mal dormidas. Desde o fim dos anos 90, ele atua como consultor de atletas e times de futebol. Nick ficou conhecido no mundo todo como o homem que ensinou Cristiano Ronaldo a dormir. E ele considera o número mágico de 8 horas um mito. Não há dúvidas de que precisamos descansar durante 1/3 do dia, mas nunca conheci alguém que dormisse 8 horas todas as noites. Cada ciclo do nosso sono dura 90 minutos. É como uma escada. Desce do leve para o profundo, volta para o leve e começa tudo de novo. Por isso, ele aconselha: não pense em horas de sono. Você pode ter 4 ciclos à noite, o que daria 6 horas, e completar o último ciclo na hora do almoço ou no fim da tarde. Ele acredita em recuperar o tempo perdido com um cochilo rápido de dia. Para quem não consegue, nem precisa dormir. O importante é desconectar. Nick também indica algumas técnicas para melhorar a qualidade do sono quando a noite chega. Primeira dica: pare de usar o celular e o computador 1h30 antes de deitar. Difícil? Comece com 15 minutos e vá aumentando. A luz dos aparelhos inibe a produção do hormônio que induz o sono. Durma de lado. Se você é destro, deite com o lado esquerdo no colchão, com um travesseiro fino que deixe seu corpo alinhado. Ficar de barriga para cima e de bruços é ruim para respiração e postura. Levante sempre na mesma hora e assim que acordar, deixe o celular de lado e abra a janela. Isso é importante porque o nosso relógio biológico é influenciado pela luz do sol. Aline Holanda é médica e coordenadora do Laboratório de Sono da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela aprovou algumas dicas do Nick. A posição ideal realmente é de lado. Mas diz que com esse assunto também é preciso manter um olho aberto. Então, realmente, eu acho que tem que ter atenção e, com queixas de sono, procurar um médico do sono. O médico americano Alex Cantafio botou todos esses ensinamentos à prova. Ele sobrevivia às longas horas de trabalho com litros de café. Fez uma consulta com o Nick e viu uma transformação. Antes eu acordava no meio da noite, olhava para o relógio, ficava preocupado com o pouco que ainda tinha de sono, minha mente girava. Isso acabou. Ele tirou a televisão do quarto e comprou um rádio-relógio para não deixar o celular do lado da cama. Deu tão certo que o Alex até levou o Nick para o hospital onde trabalha. Mas e o Nick? Dorme bem? Eu durmo como todo mundo, às vezes bem, às vezes mal. A diferença é que sei o que fazer. Não tento dormir, acontece. Bom, agora você também já sabe o que fazer. Que tal testar hoje à noite? Conheço muita gente que vai testar hoje à noite. Deixa eu fazer uma correção. No Jornal Nacional de ontem, nós dissemos que a medida provisória que muda regras da escolha para o comando de universidades e de institutos federais proibia a reeleição de reitores, mas não é assim. O Ministério da Educação esclareceu que o reitor pode sim se candidatar a um novo período de 4 anos, mas uma única vez. A seguir, um lugar do Brasil onde o calor do verão parece não ter começo nem fim. E o eclipse, que só quem vive na Ásia pôde enxergar. Uma cidade do Rio Grande do Sul encontrou uma forma muito eficiente de incentivar a separação do lixo que pode ser reciclado. Montenegro fica na região metropolitana, a 60 quilômetros de Porto Alegre. Toda semana, a praça central da cidade vira um posto de troca de lixo. O que a senhora trouxe aqui hoje? Papelão, garrafa PET. Aqui, o lixo é pesado. 30 quilos de papel.
O valor vai para a calculadora. Deu 6 ecopilas. A moeda de troca aqui foi batizada com o nome de Ecopila. Para os moradores da cidade, ela tem muito valor. Aqui, o Ecopila está sempre em alta. 1 Ecopila vale R$1. Pila é uma gíria que o gaúcho usa para falar de dinheiro. 1 quilo de latinha, por exemplo, vale 3 ecopilas. 1 quilo de plástico ou 1 quilo de papel, 20 centavos. Mas para ter uma boa cotação, o lixo precisa ser separado. Com o tempo, a pessoa vai se educando a separar o material por material. Então, vai separando o plástico mole do plástico duro, vai separando o papelão. A ideia da Associação do Comércio e da Indústria da cidade. Criar uma moeda social foi um jeito de envolver todo mundo nas questões ambientais. Muita gente aderiu à ideia. Empresas, comércio e muitas crianças. Daí nós vamos guardando para comprar os materiais do ano que vem para a escola. Quem separa o lixo também percebe a quantidade de resíduos que produz, aprende a reduzir e a necessidade de reciclar. Como a gente produz, né? Muito, muito, muito. Se lixo fosse dinheiro, a gente sempre brinca, né? Agora é. Para usar o dinheiro, é só comprar nas lojas credenciadas da cidade. As empresas de reciclagem recebem o lixo separado, pagam o Ecopila para os comerciantes. E aí o ciclo se fecha, todo mundo sai ganhando. Até a Clara, o Stefano e a Isabela, que já investiram em material escolar. Tudo novinho para brilhar na escola no ano que vem. Milhões de terráqueos que vivem na Ásia puderam testemunhar hoje um eclipse solar anular. A Lua se posicionou entre a Terra e o Sol, formando um anel de fogo com as bordas do Sol. Você viu aí. Esse fenômeno foi visto na Indonésia, na Malásia, em Singapura, na Índia, nos Emirados Árabes e também na Arábia Saudita, Renata. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo com a Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite. Bem que você avisou que a quinta-feira ia ser quente, hein? Pois é, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. E olha que amanhã deve até ser mais quente que hoje. Porto Alegre, por exemplo, que já teve uma semana muito abafada, pode chegar aos 38 graus amanhã, bem acima da média de dezembro na cidade, que é de 29,5 graus. Porto Alegre deve até se igualar a Teresina, uma das capitais mais quentes do país e que tem previsão de máxima de 38 graus amanhã também. Palmas, Campo Grande e Rio de Janeiro vão marcar menos que os 38 graus nos termômetros. Mas por causa da umidade do ar que vai estar alta nessas 3 capitais, a sensação vai ser de mais quente, podendo chegar aos 39 graus na capital do Rio e também de Mato Grosso do Sul. Muita gente não entende bem isso aqui, então vamos explicar como é que funciona. A temperatura do corpo humano fica em torno dos 37 graus. E sobe quando está muito quente. Aí, para fazê-la voltar ao nível de conforto, nosso corpo transpira. Só que se o ambiente está muito úmido, essas bolinhas azuis aqui, a transpiração não acontece como deveria. Aí o corpo fica suado, aumentando ainda mais a sensação de calor. Então, vocês aí no Rio, Renata e Bonner, se preparem para uma sensação de quase 40 graus amanhã. Nossa, a gente já está se preparando, Eliana. Vamos ver então onde vai ter chuva amanhã? Vamos sim, olha, chuva é para a maior parte do país, onde o nosso mapa está verde, inclusive pode voltar a chover nas Serras Gaúcha e Catarinense e também entre a cidade gaúcha de Santa Maria e até o extremo sul do Rio Grande do Sul. No litoral baiano é uma chuva passageira e as áreas de sol o dia todo, do Rio Grande do Norte até o norte de Minas Gerais e também da região de Bauru, no interior de São Paulo, até o centro-norte do Rio Grande do Sul. Risco de temporal nas regiões de Palmas, Manaus, Rio Branco e Porto Velho e também nas regiões de Goiânia, Brasília e Cuiabá. São Paulo e Belo Horizonte podem ter pancadas de chuva, só que bem isoladas e a partir da tarde. Em Vitória já pode chover a qualquer hora do dia, mas é pouca chuva, e em Florianópolis, sol o dia inteiro. No Nordeste, nada de chuva, de Fortaleza até Aracaju. E essa condição aqui praticamente não muda até o fim da semana lá no Nordeste, Renata. A temperatura até que está amena aí nessas capitais, você mostrou, máxima de 31, tá bom. Obrigada, Eliana, até amanhã. Até amanhã. Em Patos, no interior da Paraíba, o tempo abafado é uma característica do ano todo. É quase como se o verão não tivesse nem começo nem fim.
Em Patos, parece que é verão o ano todo, mas ultimamente tem ficado mais difícil ir pra rua. Pensa 3 vezes. Preciso, é necessário e se tiver prioridade, aí você sai. É muito quente mesmo. A gente não aguenta sair, muitas pessoas reclamam de dor de cabeça, mal-estar, por causa da temperatura, que está muito avançada. Tá um calorão e não é brincadeira. Nos últimos 2 meses, os termômetros dispararam no sertão da Paraíba por causa da ausência de nuvens. O sol incide diretamente na terra e o calor só faz aumentar. Estamos falando do começo do verão, numa região onde o clima é implacável, o semiárido nordestino. A cidade de Patos fica num vale sem rios, sem florestas verdes e cercada pela caatinga. Por aqui, a temperatura média nesta época do ano é 39 graus, o que já é muito quente. Agora, em alguns locais, a sensação térmica fica ainda maior, 45 graus. Dá para imaginar, no centro da cidade faz tanto calor, mas tanto calor que a impressão é que tem um sol para cada pessoa. E quem sofre ainda mais são os comerciantes. A partir das 10h30 já não temos mais nenhum cliente aqui vindo comprar nada por conta desse calor. Ninguém sai de casa. Ninguém sai de casa. Eu fecho às 11 horas, retornando às 3 horas da tarde, um pouco mais depois das 3, porque ainda está muito quente. Aqui a gente tem que dar os pulos para a gente sobreviver a esse calorzão, né? Então é assim, tem horários que a gente já evita sair de casa, das 11 até as 3, que é um horário mais quente. Essa estratégia é comum durante o ano todo. Os 5 aparelhos de ar-condicionados que a Ailton instalou na clínica não estão vencendo o calor. O dentista comprou mais um para não perder pacientes. Nós tínhamos uma máquina de 12.000 BTUs na nossa recepção e a gente comprou mais outra máquina de 24.000 BTUs para substituir. Mesmo assim, no horário de meio-dia, a gente tem um fluxo menor de pacientes. A gente só vai ter um fluxo maior quando o sol esfria depois de 4 ou 5 horas da tarde. Tem semanas que a umidade do ar cai para menos de 20%, quando o ideal é de 60%. As crianças e os idosos são os que mais sofrem com picos de pressão, problemas respiratórios e desidratação. Nosso corpo ele tende a suar mais e a gente perde o sal do nosso corpo, os distúrbios hidroeletrolíticos, e às vezes você não consegue a correria do dia a dia, você não consegue beber líquidos adequadamente, então você entra numa desidratação. Além de mais, a umidade do ar é muito baixa, é uma temperatura de deserto, clima de deserto. Rapaz, pedir uma ajuda divina, só do céu mesmo, pedir a Deus e torcer para que a chuva venha. A seguir, a preocupação no judiciário com a criação do chamado juiz das garantias. E o aumento de vítimas de acidentes numa via expressa de São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal flagrou uma caminhonete argentina com um dispositivo para esconder a placa na BR-285 em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. A placa traseira estava instalada num suporte ligado a um dispositivo mecânico. Aí o motorista usava uma alavanca para fazê-la deitar. O argentino vai pagar multa de quase R$600 e a caminhonete fica retida até que ele retire o equipamento e instale um suporte para fixar a placa. O número de acidentes no anel rodoviário projetado para desafogar o trânsito de São Paulo subiu 15% neste ano. E na maioria deles, a causa foi a imprudência dos motoristas. O Rodoanel é a rodovia mais movimentada de São Paulo. Com 134 quilômetros de extensão, contorna a região metropolitana. Interliga 8 rodovias estaduais e 2 federais. Passa por 17 cidades. O Rodoanel foi construído para evitar que os veículos de carga entrem nos centros urbanos e provoquem congestionamentos. Por isso, recebe grande fluxo de carretas e caminhões que cruzam o país. As condições do tempo não importam. Em pista seca ou molhada, o ritmo é sempre acelerado. O que aconteceu aqui? A minha lona estava voando. Fica perigoso assim? Fica perigoso porque ela pode voar e rasgar e cair num carro, pode ter acidente, né? De janeiro a novembro foram 2.454 acidentes, 328 a mais do que no mesmo período do ano passado. Esse ano, 37 pessoas morreram, contra 29 mortos em 2018. O acidente mais grave ocorreu na semana passada. Uma carreta em alta velocidade despencou de um viaduto do Rodoanel e explodiu.
o motorista da carreta e uma mulher que dirigia um carro na rodovia que passa por baixo do Rodoanel morreram. No último sábado, o motorista perdeu o controle dessa carreta, que bateu num carro e foi parar em chamas no canteiro central. As latas de tinta se espalharam pela pista. Os motoristas sobreviveram, mas o Rodoanel passou uma tarde bloqueado para a limpeza. O que acontece no Rodoanel e em mais 8.300 quilômetros de estradas paulistas é acompanhado dessa sala de controle. É daqui que as concessionárias que operam as rodovias são fiscalizadas. Por contrato, elas precisam prestar socorro às vítimas em no máximo 10 minutos e desenvolver programas para redução de acidentes. Caso contrário, pagam multas. Quando você vê a concessionária atendendo esses tempos contratuais, até tempo menor em algumas situações, eu tenho um risco menor de morte. Claro, as pessoas se machucam, enfim, mas é uma chance maior de se salvar vidas. Só este ano, o fluxo de veículos no Rodoanel aumentou em 10%. A média é de 143 mil carros e caminhões por dia. Em alta velocidade, qualquer descuido dos motoristas é perigoso. A Polícia Rodoviária diz que o desrespeito às leis de trânsito é a maior causa de acidentes. De janeiro até agora, a Polícia Rodoviária multou mais de 4.300 motoristas por usar o celular ao volante no Rodoanel. Ele acaba perdendo o tempo de reação, ficando um pouco mais lento, então ele acaba perdendo a segurança no trânsito. Ele demora para ver um veículo ou um trânsito que diminuiu, onde acaba tendo as colisões e os choques, acarretando alguns acidentes de gravidade. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, a Odebrecht pagou 4 milhões de reais de propina ao Instituto Lula por meio de doações entre 2013 e 2014. E, em troca, foi beneficiada em negócios com a Petrobras. A PF também indiciou o presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, e 2 delatores, o ex-ministro petista Antônio Palocci e o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. O inquérito original foi para investigar palestras do ex-presidente Lula pagas por empresas envolvidas na Lava Jato. Mas a PF afirma que, neste caso, não encontrou crimes. A defesa de Lula disse que as doações ao Instituto Lula tiveram origem identificada, sem qualquer contrapartida. Que, na época, Lula não era mais agente público e que o beneficiário foi o Instituto Lula, que não pode ser confundido com a pessoa física do ex-presidente. O Instituto Lula declarou que todas as doações que recebeu foram legais, formais, documentadas e sem contrapartidas. A defesa de Paulo Camoto declarou que ele já foi absolvido de outra acusação semelhante e que o delegado transparece que deseja recriar casos. O prefeito do município paulista de Ribeirão Bonito, São Paulo, foi assassinado. Chiquinho Campaner, do PSDB, tinha 57 anos. Um homem encapuzado atirou contra o carro dele e feriu outras 2 pessoas. Elas foram socorridas e não correm risco de vida. Em junho, a Câmara Municipal de Ribeirão Bonito rejeitou um pedido de cassação do mandato do prefeito. Ele era suspeito de usar dinheiro público para fazer propaganda pessoal numa revista. Em setembro, a Justiça arquivou uma ação civil pública contra Chiquinho, que tratava das mesmas suspeitas. O Conselho Nacional de Justiça criou hoje um grupo de trabalho para elaborar um estudo que vai analisar os efeitos da aplicação das medidas aprovadas do pacote anticrime. Esse grupo vai ter até o dia 15 de janeiro para concluir o estudo. Nesse pacote de medidas aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, juízes e procuradores manifestaram preocupação com a criação do chamado Juiz das Garantias. Na fase de investigação, o Juiz das Garantias vai decidir sobre pontos como pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, mandados de busca e apreensão, prisão temporária, preventiva ou medida cautelar. Também será ele quem decidirá prorrogar a prisão, estender o prazo dos inquéritos, homologar uma delação premiada. De acordo com a lei, a competência do Juiz das Garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Ou seja, não vai atuar em contravenções penais e crimes com pena de até 2 anos, como ameaça, lesão corporal leve e desacato. Se a denúncia for aceita e o acusado virar réu,
entra em cena o segundo juiz, o da instrução e julgamento. Ele vai cuidar do restante do processo e dará a sentença. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tinha pedido que a criação do juiz das garantias fosse vetada. Porque, segundo ele, vai trazer mais custos para a Justiça. Mas o presidente Jair Bolsonaro manteve esse ponto. Ontem, numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro comentou o pacote anticrime. Sem citar o juiz das garantias, disse, abre aspas, não posso sempre dizer não ao parlamento, pois estaria fechando as portas para qualquer entendimento. Fecha aspas. Sérgio Moro também alertou para alguns aspectos que, segundo ele, precisam ser esclarecidos. Por exemplo, se a norma vai valer para processos que ainda estão em andamento. Num parecer enviado ao Planalto antes do veto, Moro questionou se a divisão de competências entre 2 juízes nas investigações de crimes complexos como corrupção, peculato e lavagem de dinheiro vai dificultar a solução desses casos, contrariando princípios da Constituição que tratam de acesso à justiça e tempo razoável de duração do processo. Em nota, a associação, que representa mais de 14 mil membros do Ministério Público, disse que é fundamental alertar a sociedade sobre aspectos da lei que dificultarão ainda mais o combate ao crime e à corrupção no país, sendo o Instituto do Juiz de Garantias um exemplo disso, na medida em que torna mais burocrático e complexo o processo penal, e que estuda recorrer ao Supremo. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil disse que a Justiça terá dificuldade operacional para cumprir a lei no prazo de 30 dias. A principal dificuldade vai ser estrutural. Hoje, 40% das comarcas do Brasil só tem um juiz atuando. Em muitas cidades, na verdade, às vezes não tem nenhum juiz, né? Então, esse é um ponto que tem que ser debatido. Como nós vamos implementar o juiz das garantias numa realidade em que há falta de juízes, né? A Associação Mato Grossense de Magistrados afirma que já falta juiz para atender a demanda atual. No interior do estado, a maior parte dos juízes acumula processos de 2 a 3 comarcas. Para implementar a lei, a associação diz que precisaria contratar 30 juízes. Porque da forma como a lei foi aprovada, nós teríamos 2 juízes trabalhando no processo criminal, o que até hoje se atua apenas um. Com o quadro atual de magistrados, no estado de Mato Grosso seria impossível atender essa demanda. Os casos se repetem pelo país. Em Minas Gerais, das 296 comarcas, 176 contam apenas com um juiz. Em Goiás, 40% das comarcas têm um juiz único, que responde pelas áreas civil, criminal e de família. É o caso de Abadiânia, onde João de Deus foi condenado na semana passada. No Pará, das 112 comarcas, a maior parte, 87, conta com um juiz por vara. Mas os defensores da lei apontam que o texto prevê que nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados. Outra preocupação é com o impacto desse gasto extra no orçamento dos tribunais. Os tribunais estão todos no limite da lei de responsabilidade fiscal, nos 6%, ou estão no limite prudencial. É uma medida que muda, redesenha toda a estrutura judiciária do país e tem que ser aplicada num prazo muito exíguo. A Polícia do Rio está analisando imagens de câmeras de vigilância que registraram o ataque à sede da produtora de vídeos do Porta dos Fundos anteontem. A polícia trata o caso como explosão e tentativa de homicídio. Imagens de uma câmera de segurança mostram a chegada de uma moto com 2 ocupantes. Apenas o da garupa desce. A ação começa quase 2 minutos depois com a participação de outros suspeitos. 3 homens jogam bombas de fabricação caseira na sede da produtora. Eles estão com o rosto coberto e fogem na moto e num carro que aparece logo em seguida. São 2 pessoas na moto, a princípio 2 pessoas no carro, mas não descarta a possibilidade de ter uma pessoa que não tenha desembarcado do veículo, esteja dirigindo. Um outro ângulo do ataque mostra o vigilante na recepção quando as bombas explodem. Ele se afasta muito assustado. Retorna depois com um extintor. Foi uma explosão dentro de uma unidade particular e que gerou perigo de concreto a uma vida de uma pessoa que estava lá no local, que sofreu de fato uma tentativa de homicídio. Então, a princípio, o fato está sendo analisado como explosão e tentativa de homicídio e nada está sendo descartado.
No momento, o delegado não classifica o caso como terrorismo. A polícia afirma que já identificou as placas do carro e da moto usados no ataque. Os proprietários serão intimados a prestar depoimento. A produtora do Porta dos Fundos tem sido criticada nas redes sociais por vários grupos cristãos pela maneira como retratou Jesus no especial de Natal deste ano, um programa de humor exibido na Netflix. O filme insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto. O Rio de Janeiro não precisa de mais violência, não precisa de mais grupos violentos e a gente precisa cortar esse mal pela raiz. A polícia também investiga a autenticidade de um vídeo que circulou em redes sociais e teria sido gravado pelos próprios criminosos supostamente durante o ataque. A seguir, a invasão de turistas ao Rio de Janeiro. E um reencontro com o passado em Salvador. Hotéis do Rio de Janeiro já estão quase lotados de turistas para o maior Réveillon do Brasil. A expectativa é que a festa em Copacabana supere os números do ano passado. Céu azul e mar tranquilo. Copacabana se vestiu de beleza e caprichou para receber seus hóspedes. A orla colorida e forrada de gente dá o tom. Está aberta a temporada que transforma o Rio de Janeiro num dos principais destinos nas festas de fim de ano. Tem uma energia que não tem em lugar nenhum do mundo, sabe? Os fogos e tudo mais, e a praia. E é maravilhoso aqui, é muito bom. O Réveillon da virada para 2019 conseguiu reunir quase 3 milhões de pessoas aqui na praia de Copacabana. Para o espetáculo que vai receber 2020, a expectativa é que essa multidão seja ainda maior. O tema da festa esse ano é Amor a Cada Vista. Difícil não se encantar por isso aqui, né? É o Rio, oferecendo o que tem de melhor. É a cidade onde a gente encontra com Deus, olhando para essa natureza. E não existe lugar nenhum do mundo mais belo do que o Rio de Janeiro. O show da virada vai ganhando forma. No palco principal, que está sendo montado, vão se apresentar Diogo Nogueira, Ferrugem e, depois dos fogos, DJ Malboro e a Escola de Samba Mangueira. Serão 4 palcos e 7 telões ao longo da Avenida Atlântica. A queima de fogos terá 14 minutos de duração, com trilha sonora sincronizada e muitas cores no céu do Rio. Vão ser 16,9 toneladas de fogos de artifício, posicionadas em 10 balsas. Os turistas vão chegando de muitas formas. O número de visitantes também deve superar o do Réveillon passado, que foi de 1.400.000. A rede hoteleira agradece. Os nossos números de ocupação estão bem melhores já do que o ano passado nessa mesma época. A cidade já tem 90% de ocupação e a gente espera aí fechar o ano novo com 100%. Pela praia já tem Feliz Ano Novo em muitas línguas. Happy New Year! Que tenham muito feliz ano novo. Muita gente vem pela primeira vez, mas já sabe que o espetáculo aqui é inesquecível. Além de ser uma tradição brasileira, né, é um lugar espetacular, uma praia linda, né, muitas pessoas vêm do mundo inteiro passar Réveillon aqui. Pelo menos uma vez na vida tem que vir. E que vista linda, hein? É lindo, né? A primeira capital do Brasil foi fundada no século XVI, em 1549. E quem anda por Salvador se depara com a história em cada esquina. Mas a cidade tem ainda mais tesouros escondidos enterrados. Do alto, o baiano Castro Alves assiste à reforma da praça que leva o nome dele no centro de Salvador, onde escavações revelaram ruínas de pelo menos 2 séculos. É uma estrutura de pedra em formato de meia-lua, possivelmente uma fonte, com escadaria dos 2 lados. Aqui ficava o Teatro São João, construído em 1812. Um dos mais importantes do Brasil na época. Mas, curiosamente, a única fonte que aparece em fotos era bem menor e situada distante do local das escavações. Os arqueólogos estão diante de um mistério. Esse é o grande enigma, ou seja, é muito fácil achar e falar está relacionado, mas a gente tem que provar, né? Se é anterior, se é durante, por exemplo, pode ser alguma estrutura que foi uma reforma interna do teatro. O Teatro São João foi destruído por um incêndio em 1923 e deu lugar a este prédio.
Os arqueólogos vão analisar em laboratório restos de vidro, louça e metais recolhidos aqui durante as escavações para descobrir a idade aproximada desses materiais. Essas informações, mas o estudo detalhado das plantas originais do velho teatro, podem determinar quando essa estrutura foi erguida e se ela tinha mesmo relação com a casa de espetáculos. Por enquanto, não se descarta nem mesmo que ela seja do século XVIII, ou seja, anterior ao Teatro São João. A gente já detectou outros elementos durante as obras aqui no Centro Histórico que serviam ao fornecimento de água e abastecimento de água em Salvador. Há características no elemento que podem dar esse indicativo. Seja qual for a origem do achado arqueológico, a descoberta deve ser incorporada ao projeto de reforma da Praça Castro Alves. Quem sabe um novo espaço para o poeta de rua, quem sabe o espaço para os recitais, contando ainda mais e melhor a nossa história. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor, o Bom Doutor. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã.